Estamos recebendo o Dr. Evânios Garcia Wierman, ele que é médico oncologista da Unimed aqui de Paranaguá. Dr. Evânios, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, tem o título de especialista em oncologia clínica, especialização em oncologia clínica pela Santa Casa de Belo Horizonte e também com graduação em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. Dr. Evânios, um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios para uma entrevista ao vivo, hoje que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Seja bem-vindo, muito bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês e com seus ouvintes. Bom, e falando então dessa data, né, hoje dia 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer, como que a Unimed Paranaguá tem trabalhado com os pacientes, tem atendido aquelas pessoas que buscam a Unimed para um atendimento oncológico, para um tratamento contra o câncer aqui na nossa região, doutor? Então vamos lá. A Unimed, ela tem um serviço especializado em oncologia que abraça todas, né, na tentativa de abraçar todas as especialidades, e inclusive a oncologia, que é um tipo de especialidade que a partir de agora a gente vai ter que lidar bastante, porque a população tem envelhecido e esse é um dos fatores que fazem com que o câncer aumente, é a idade. Então, o aumento da expectativa de vida também faz com que o câncer também aumente a sua incidência. Fora isso, nós temos outros fatores, né, que são fatores químicos, fatores físicos, por exemplo, a exposição solar, e a gente sabe que a gente está numa região bem quente, então ela aumenta certamente o risco. A gente tem exposições biológicas, né, por exemplo, tem dados hoje relacionando Covid a câncer, dados relacionando, por exemplo, certamente HPV a câncer. Então, a gente também tem todo esse cenário também para prevenir e, logicamente, as questões químicas, né? Nós temos vários fatores, por exemplo, lidar com produtos de benzeno, né? Ou seja, algumas atividades portuárias, elas também podem aumentar o risco de câncer. Então, se a gente trabalhar em todas essas frentes preventivas, a gente tem condição de dar diagnósticos mais precoces e, certamente, submeter o paciente a terapias mais brandas e mais leves, porque nós teremos diagnósticos também mais precoces com estadiamento. Estadiamento é quando a gente identifica a doença o quão menor possível ela seja, né? Ou seja, o quão menor eu diagnosticar uma doença, o quão mais fácil, o quão menos mórbido será para tratar um paciente. Por isso que a gente gera, por exemplo, uma mamografia. Por exemplo, por que fazer uma mamografia no paciente, na mulher? Porque eu tenho chance de dar um diagnóstico antes que nós mesmos possamos palpar esse nódulo no exame clínico, um ginecologista possa fazê-lo. Então, ao dar um diagnóstico mais precoce, a gente consegue curar mais fácil essa doença. Doutor, e a gente consegue identificar os tipos de câncer mais comuns aqui na nossa região, no litoral? No litoral, sim. A gente tem algumas incidências específicas aqui e que tem uma relação muito maior com hábitos aqui da região. Então, por exemplo, nós temos, mais índice de câncer de esôfago, estômago aqui na região. O câncer de colo de útero também tem uma quantidade maior aqui na região do litoral do que em outras, né? Porque vamos falar assim, em outras regiões gerais. O câncer de pele, não tenha dúvida, né? Nós temos uma exposição solar maior aqui na região também. E as incidências habituais também de mama, cólon, que aí já respondem à incidência global, aí independe muito da área, são pequenas diferenças. Doutor, o câncer ele tem alguma relação mais forte com a genética ou com o estilo de vida das pessoas? Na verdade, com as duas coisas. E cada uma delas tem o seu peso dentro dela. Nós não podemos falar que assim, por volta de 10 a 15% dos tumores, eles são claramente genéticos, vamos falar assim. Uma proporção um pouco maior do que essa, eles têm uma característica familiar. Familiar porque você percebe que naquele braço da família tem mais câncer, né? Ou seja, do mesmo jeito que poderia ter mais pressão alta, diabetes, AVC, então você não consegue estabelecer um nexo genético claro, mas você sabe que naquele braço da família existe uma tendência maior à ocorrência de tumores, e isso geralmente se deve não a achado de algumas alterações dentro de áreas do DNA que a gente ainda não consegue identificar claramente. Agora, a vasta maioria dos tumores, eles são esporádicos
e relacionados a fatores de risco. Então, ou seja, logicamente, uma pessoa que já tem uma tendência genética, se ela fuma, o risco de câncer de pulmão é muito maior. Mas isso pode acontecer mesmo em pessoas que não têm esse risco genético só porque elas fumam, e o número maior está relacionado a essa parte que a gente chama de esporádico. Ou seja, a única condição sine qua non para uma pessoa ter câncer é ela estar viva. Porque o câncer nasceu exatamente no mesmo dia em que o DNA nasceu. Então, uma criatura tem DNA, ela pode ter câncer. Então, um cachorro tem câncer, gato tem câncer, planta tem câncer e, logicamente, o ser humano não vai ser diferente desse cenário. E ele pega um espectro muito grande, que pode ir desde a tenra infância, né? Bebês já saem do útero com câncer diagnosticado, às vezes, intraútero. No exame de ultrassom você já consegue identificar. Então, você já tem uma criança que já sai do útero, literalmente tratando, e, logicamente, o envelhecer também é outro processo que facilita a ocorrência de tumores. Doutor, já que, infelizmente, é uma condição, como o senhor falou, né, intrínseca à vida, quais são como que a gente, os sinais de alerta para a gente identificar, então, já no início, fazer esse tratamento precoce e ter as maiores condições de cura? Então, assim, cada doença, logicamente, tem as suas características de sintomas, né? Então, vamos pensar primeiro pela pele, que talvez seja a parte mais visual, mais fácil de se ver. Então, quando a pessoa tem uma pinta, por exemplo, que aumenta de tamanho, que muda de cor, que sangra, que começa a dar casca, que incomoda, essa certamente é uma lesão que deve ser investigada, que deve procurar um dermato e fazer. Uma paciente que tem sangramento fora da menstruação, da área menstrual, ou que tem sangramento durante a relação sexual, né? Esse é outro indício, por exemplo, ou tendo dor durante a relação, por exemplo, esse é outro indício de que ela deva procurar, por exemplo, né, um exame ginecológico, porque pode ter eventualmente um câncer de colo de útero. Uma pessoa que tem uma mudança do hábito intestinal, ou seja, a pessoa sempre teve um hábito específico e agora esse hábito está mudando. A pessoa vai ficando com o intestino mais preso, ou mais solto, ou mais variável, e de repente tem sangramento nas fezes, ou tem dor quando vai evacuar, ou tem uma perda de peso que não é explicada por uma dieta ou por uma atividade que ela tenha começado a executar. Esse é outro sintoma que também deve, né, alertar a pessoa de que ela deva procurar uma ajuda médica. Então, ou seja, os sintomas eles variam certamente muito com a localização onde vai ter essa doença, né? Então, por exemplo, uma tosse que se estende ao longo de um período, a pessoa pega uma gripe e de repente essa tosse não acaba nunca, está indo lá se estendendo ao longo de semanas. Esse é um dado que realmente tem que ser investigado. Então, e logicamente o que a gente fala hoje, justamente num dia como esse de combate ao câncer, é que muito antes da gente esperar sintomas como esse acontecer, nós já temos programas claros e estabelecidos de rastreamento na população. Então, por exemplo, nós sabemos que fazer mamografia aumenta a sobrevida e dá diagnósticos mais precoces. Fazer o Papa Nicolau, né, ajuda a dar diagnósticos precoces do tumor de colo de útero, porque a gente diagnostica, inclusive, ele antes de ser invasivo, podendo, inclusive, prevenir uma cirurgia na paciente. A colonoscopia, por exemplo, tem papel em reduzir o risco de câncer de cólon ao diagnosticar os pólipos, que são lesões que um dia virarão, né, um tumor ali na região do cólon. Então, ao ser extirpado esse pólipo, você reduz o risco dessa pessoa desenvolver o câncer. Fazer um rastreamento de pele, identificar. Hoje nós temos um exame chamado dermatoscopia, que é um exame que fotografa as pintas da pessoa e compara num exame seguinte essa pinta com outra a partir de inteligência artificial e consegue identificar se essa pinta mudou o suficiente para que seja extirpada e define um risco para ela. Então, assim, hoje, né, a tecnologia chegou muito intenso na medicina e ela permite que a gente faça diagnósticos extremamente precoces, às vezes muito antes que uma doença seja invasiva ainda, né? Então, melhor do que tratar certamente é prevenir o câncer, não tenho dúvida disso. Doutor, e exatamente isso que eu ia te perguntar. A gente conversou agora, então, sobre os sintomas, sinais de alerta, sobre os tratamentos, a tecnologia, né, sendo usada a favor do combate ao câncer, mas e a gente consegue prevenir, a gente consegue ter um estilo de vida, talvez, ou ações que auxiliem a prevenir, a evitar que um dia a gente possa ter um câncer? Sim, além desses exames que eu acabei de citar, que são exames de rastreamento, mas a gente tem que entender que os exames de rastreamento são exames que visam
a dar um diagnóstico precoce, ou seja, a pessoa desenvolveu o câncer. Né? E, ou seja, o quão mais precoce eu diagnosticar esse câncer, o quão menos mórbido será o tratamento dessa pessoa. Não vou precisar fazer cirurgias grandes, não vou precisar fazer quimioterapia, não vou precisar fazer tratamentos mais agressivos. Mas, logicamente, nós temos estilos de vida que reduzem a exposição a esses fatores que eu disse, né, que são fatores tanto químicos, quanto biológicos, quanto fatores físicos, que previnem o câncer, ou seja, que conseguiriam reduzir a incidência do câncer. Então, por exemplo, numa área em que a gente tem uma exposição solar muito grande, a utilização de filtro solar certamente é um fator que reduziria a exposição ultravioleta da pele e, logicamente, permitiria que a pessoa tivesse menos risco de câncer de pele. Né? Uma dieta que a gente fala com característica mais mediterrânea ou mais oriental, por exemplo, uma pessoa que come menos carne processada, que come menos açúcar e carboidrato, que come mais grãos integrais, que come bastante fibra, né? Que evita proteína, muito alimento processado. Então, tudo isso faz com que você tenha menos risco de câncer de cólon. Né? Uma pessoa que recebe uma vacina para HPV, uma menina ou um menino também, logicamente, isso afeta os dois sexos. Uma criança que recebe uma vacina de HPV, ela reduz em 90 e tantos % a chance de contrair um vírus que eventualmente aumentaria o risco de desenvolver um câncer de pênis ou um câncer de colo de útero. Então, ou seja, você vê que tem um papel de vacina hoje, já reduzindo o risco do câncer. Nós temos papel de mudança de hábito de vida, fazer atividade física certa e manter um peso reduz o risco de câncer. Nós sabemos que hoje a obesidade está relacionada a pelo menos 11 a 12 tipos completamente distintos de câncer ao longo do corpo. Então, se a pessoa mantém um peso adequado, mantém uma boa relação de massa magra sobre massa gorda, você já tem uma redução de câncer só porque a pessoa já tem uma vida mais saudável. Então, existem várias maneiras, e essas são maneiras basicamente de orientação geral, que são quase que medidas intuitivas, que é aquela que todo mundo vê que você vai no médico, o médico vira e fala: como melhor? Faça mais atividade física, reduza o seu peso. Não, ou seja, parece aquele mantra que parece que é repetido a exaustão, mas a verdade é que todas essas medidas efetivamente reduzem o risco de câncer. Então, não é um papo furado, não é uma balela, é realmente uma medida que torna-se altamente efetiva para a prevenção. Doutor, nós estamos recebendo aqui então o doutor Evânios Garcia Wehrmann, ele que é médico oncologista, e aqui em Paranaguá, né, o nosso município conta com o Centro de Oncologia da Unimed. Doutor Evânios, quais os serviços que são oferecidos para tratamento, para o diagnóstico do câncer aqui em Paranaguá, através do Centro de Oncologia da Unimed? Então, não só através do Centro de Oncologia, mas através da rede Unimed como um todo. Nós temos os serviços de imagem, né, os serviços gerais de captação e prevenção. A Unimed, ela faz também, fora isso, uma busca ativa e trabalhos de prevenção junto às empresas que são conveniadas a ela. Então, existem visitas regulares, né, de médicos que não só junto aos médicos do trabalho, mas também fazem um papel de prevenção e identificação in loco, né, de potenciais fatores tumorigênicos ou oncogênicos que possam aumentar o risco do trabalhador de contrair um câncer. E, independente disso, né, vamos falar assim, na parte final ou terciária do processo, a gente tem o serviço de oncologia da Unimed, ali no Hospital Paranaguá, que é um serviço completo, né, para profissionais ali, tanto da oncologia. Nós não temos, infelizmente, radioterapia aqui no litoral, mas a oncologia ali com a disposição para quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia, ou seja, todos esses tratamentos hoje podem ser realizados aqui mesmo, né? Cirurgias já avançadas com videolaparoscopia, a gente já tem aqui dentro. Claro, algumas coisas mais sofisticadas ainda nós estamos ajustando e azeitando para que possam também ser executadas aqui no litoral, mas ainda a gente vai ter um tempo ainda para esses ajustes, mas a maior parte de todas as terapias necessárias para tratamento tanto de tumores oncológicos quanto hematológicos podem já ser feitos aqui no litoral sem necessidade de deslocamento nenhum para a capital mais. Agora são 8h37. A gente conversou aqui com o Dr. Evânios Garcia Wehrmann, médico oncologista da Unimed, falando deste assunto importantíssimo que é o câncer e os seus vários tipos de cânceres
que nós temos aqui atualmente. Luísa Rampelotti. Doutor, então eu queria deixar o espaço aberto para o senhor trazer uma mensagem de enfrentamento, de combate ao câncer mesmo nesse dia, a gente refletir juntos, né, sobre a importância de tudo isso que a gente conversou, os cuidados, a prevenção, alerta aos sintomas, aos sinais, para que a gente possa o quanto antes prevenir e evitar mortes por conta dessa doença. Então, o câncer ele é uma doença que hoje tem aumentado bastante a sua incidência. Nós já temos dados hoje mostrando que ele hoje já esteja por volta da segunda maior causa de câncer, de mortandade por doença, só perdendo para causas cardiovasculares, mas isso está rapidamente, né, encostando e vai ultrapassar em pouco tempo isso. Então, ou seja, a atenção à prevenção passa a ser talvez um dos principais fatores, nunca negligenciar sintomas, ou seja, sintomas que pareçam bobos, né? Pequenos sintomas, mas que você acha, né, que isso não deve ser nada. Eu acho que deve, pelo contrário, a gente deve investigar para justamente não permitir que chegue a um diagnóstico mais avançado. E a prevenção acho que passa a ser o nosso grande mote, né? Ou seja, tudo que a gente puder prevenir ao invés de tratar é muito mais importante. Então, como a gente acabou de citar aqui agora, né, toda aquela ladainha que às vezes o médico passa para a pessoa de ter uma vida saudável, de ter uma boa alimentação, de fazer atividade física, né, de ter uma saúde de higiene do sono. Todos esses dados que nós sabemos que fazem parte, compõem um processo de acúmulo de saúde para a pessoa, também reduz os danos que o DNA vai sofrer, causados por essas próprias alterações que são causadas pelas negligências, né, alimentares ou físicas ou disposição solar que a pessoa possa ter. Então, quando a gente tem uma vida mais saudável, certamente esses fatores vão ser minimizados ao longo da vida e a gente tem menos chance, como eu já disse, né, o câncer ele é uma situação intrínseca, então qualquer pessoa, por mais saudável que seja, também pode ter câncer, mas certamente o quão mais saudável ela for, menor essa chance será. Rede Notícias. A notícia como ela é.